Mas, mestre, faz o seguinte, quando for a vez do senhor falar, aí o senhor explica Mateus 24 e me apresente ali o arrebatamento, eu faço meu contraponto, porque a minha defesa será essa. Tá bom. Fala, abençoados, bem-vindos ao canal Christian Views. Esse debate pegou fogo. Quem consegue expor melhor seus argumentos à luz da palavra de Deus? Assista até o final e considere se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E deixe sua opinião nos comentários. Uma palavra correta para o pensamento do irmão. O termo a é uma palavra grega que significa contra ou não, o prefixo grego não, ou seja, não milênio. Não é que os irmãos não creem que não exista um milênio, só não creem que ele é literal de 1000 anos. Exato. Por exemplo, os amilenistas creem que nós já estamos vivendo o milênio. Há quase 2000 anos, há 2000 anos. Né? Tá. Exato. Bom, vamos lá. Falta apresentar o professor Lucian Benigno, que ele ia participar remotamente, mas, por último, ele resolveu vir pessoalmente, está no trânsito aí, chegando. Vou pedir para o Átila chegar um pouquinho mais para cá, porque a hora que ele chegar, fica mais... Não, pode ficar na frente da TV, não tem problema não. Pode ficar bem aqui assim, ó. Aí fica bem na frente da TV, não tem problema. E vamos que vamos. O tema, inicialmente, é sobre a volta de Jesus... em duas etapas. No pré-tribulacionismo, os irmãos pré-tribulacionistas acreditam que a volta de Jesus se dará em duas etapas. Eu vou falar o que eu lembro do pré-tribulacionismo, porque parece que o pré-tribulacionismo tem passado, nos últimos anos, por uma reformulação. Aqui, pelo menos do ponto de vista do que se prega do pré-tribulacionismo. Antigamente, era dito que o pré-tribulacionismo, Jesus volta antes da grande tribulação. Essa volta é secreta, nenhum olho veria, e ele voltaria secretamente só para a igreja. E 7 anos depois, ou alguns diziam 3 anos e meio depois, ele voltaria, seria o retorno glorioso, né, de Cristo, como diz na fala do Tim LaHaye, por exemplo. Ele tem até um livro muito bom chamado Glorioso Retorno. Ele produziu aquela série de filmes, não sei se é da sua época, o Deixados para Trás. Eu tenho 19 anos de idade, né, então não conseguia pegar. Hoje, você defende a volta de Jesus em etapas, né? Como é que funciona essas duas etapas? Como é que é? Eu posso explicar aqui, pastor? Por favor. Antes que eu inicie a nossa fala aqui, como muito bem colocou o pastor César, nós temos pelo menos 3 formas de dispensacionalismo. O dispensacionalismo clássico, que como muito bem colocou o pastor César, eu só quero fazer só apenas um apontamento, é que essa questão de volta secreta ou não, o dispensacionalismo clássico acredita que a volta é secreta para o mundo, não para a igreja. Mas eles creem sim numa volta secreta para o mundo, não para a igreja. E eu explico no decorrer do debate. E para a igreja seria de surpresa, né? Também, né? É iminente, a expressão é iminente. Então nós temos, só para passar de forma bem panorâmica, nós temos 3 tipos de dispensacionalismo. O clássico, o revisado e o progressivo. Para a temática de hoje, que é se a vinda em 2 fases ou não, eu vou precisar explicar, pastor, em alguns momentos do debate, a diferença existente entre o clássico e o revisado. Por exemplo, se essa pergunta de hoje fosse feita para um dispensacionalista clássico, ele diria sim, a volta de Jesus é em 2 fases. Para um revisado, a resposta seria, são eventos distintos. Eles não usam a nomenclatura 2 fases. Então, para o clássico, e isso é muito importante dizer, haja vista estamos num momento propício a isso, que muitos, tanto prés quanto pós-tribulacionistas, não conhecem os 2 sistemas ou as diferenças existentes entre os 2 sistemas. Então, às vezes, essas nomenclaturas que tanto o pós atribui ao pré, ou o pré pensa a respeito, é provável que seja oriundo de alguém que não conheça a diferença entre os 2 sistemas, do dispensacionalismo clássico e do revisado. O progressivo não é propício ao nosso tema aqui hoje, porque é mais... talvez seja até um ponto... Mas como que seria o... Peraí, deixa eu entender aqui. Peraí, progressivo. Clássico, revisado e progressivo. Tá, vamos lá. O clássico, me corrija se eu estiver errado, por favor, tá? Eu não sou dispensacionalista, eu não manjo. Vamos lá. No clássico, que eu me lembro, a volta é secreta. Aí você está dizendo, é secreta para o mundo, é verdade. O mundo não ia ver. Isso. É secreta para o mundo. E meio que de surpresa para a igreja. Iminente, é a expressão iminente. E nós vamos tratar esse assunto de iminência aqui hoje. Mas a igreja veria, porque vai encontrar com ele, então vai ver. Sim. Mas não veria antes, só vê na hora ali que chegou. Sim. É isso aí. O revisado, então
o clássico crê em 2 etapas, no sentido de seria que... fases. 2 fases. Tudo bem. Mas uma volta secreta e uma volta Usemos, então, gloriosa etapas. seria Isso. isso. Etapas, fases e tal. O revisado crê em uma única etapa? Não, o revisado crê na distinção entre o arrebatamento e a vinda de Cristo em glória. O clássico crê em 2 fases ou 2 etapas, como o senhor queira colocar. E o revisado não atribui, não usa essa nomenclatura. 2 fases. Eles atribuem o seguinte: o arrebatamento é um evento, mas onde a Jesus igreja vem. Sim, Jesus vem, mas a igreja é que vai até ele nas nuvens. E no clássico, no revisado, a vinda de Cristo em glória, ele vem para com a igreja e pisa na terra. Já o clássico diz que no arrebatamento a igreja é quem vai. Eu vou distinguir isso aqui muito bem claro no nosso debate, pode ficar tranquilo. Não, pode fazer, porque eu ainda não consegui entender a diferença. Tá, vou tornar a dizer. No dispensacionalismo clássico, pastor, a nomenclatura que eles usam é 2 fases. Isso. Ou 2 vindas. etapas. Ou 2 etapas. Não, 2 vindas, 2 etapas, 2 fases. E no dispensacionalismo revisado, eles não usam a nomenclatura 2 fases ou 2 etapas. Eles tratam como eventos distintos. 2 eventos. Exatamente. Arrebatamento e vinda em glória. Mas mesmo assim são 2. 2 eventos distintos, mas não usa 2 fases. Porque tanto os clássicos quanto o revisado entendem que a vinda é uma só. Porque o termo parousia, que nós vamos tratar hoje aqui, como nós temos 2 especialistas em grego além de mim, nós vamos tratar do termo parousia, que os pós-tribulacionistas, eu digo isso com devido respeito, engessam o termo para significar somente a vinda em glória. E nós vamos perceber que a parousia, alguns falam parousia, também é usada para o arrebatamento. Com isso, nós não temos 2 vindas. É uma vinda, mas para a igreja no arrebatamento e para Israel e as nações na vinda de Cristo em glória. Essa é a distinção básica. O progressivo, que o senhor tinha perguntado, é um sistema um pouco complexo, porque eles não interpretam literalmente alguns textos, tem uma redundância mais para um amilenismo e etc. Doutor Helder, quer fazer pergunta ou entender ou colocar? Deu para o senhor entender a distinção, pastor, para começo de conversa? Eu entendi, mas eu queria fazer alguns contrapontos. Fala pertinho. À vontade. Por exemplo, na análise, a gente usa métodos, né? O método que a gente usa é a leitura bíblica, a princípio, sem tentar não colocar muitas compreensões teológicas. Não sou contra compreensões teológicas. Exatamente. E a questão gramatical, mas no sentido primário de tentar encontrar nos dicionários de ponta se de fato as definições que nós vamos fazer, elas constam no dicionário. Né? Perfeito. Porque senão nós vamos entrar na questão de compreensão teológica. Né? Então, por exemplo, dentro de Mateus 24, por exemplo... Lembrando que eu ainda não citei nenhum texto, né? O irmão vai... Sim. Mas a seguir você vai acabar Sim, citando, sem dúvida. Né? Então, assim, estou citando o 24 para dizer o seguinte, que o meu modelo escatológico é Mateus 24. E eu leio... É lógico, eu não vou falar para ti que eu vou ao texto isento ou, entendeu, purista no texto. Não, eu já estou carregando já as minhas ideias no texto e tentando encontrar, segundo as minhas convicções, aquilo que eu quero no texto. Uhum. Bom, aí nós vamos entrar no embate, porque provavelmente algumas questões que eu acho muito caras para a configuração de Mateus 24, provavelmente o irmão vai dizer, não, essa compreensão aqui desta parte eu não tenho. Então, assim, primeiro, dizer o seguinte, se para o irmão, o Mateus 24, se no sermão escatológico de Jesus, a questão dos períodos, ou da questão temporal, ela precisa ser mudada, ou se ela está exatamente como Jesus queria dizer, os eventos que se seguem conforme está Mateus 24. Pergunta para mim? Sim. Eu achei que você ia fazer a análise, como o senhor disse que ia fazer da palavra. A palavra que eu citei foi parousia. Sim. Né? O senhor disse que ia fazer uma análise da palavra. Não, sim, da parousia, bom, assim. Depois, Mateus 24, eu respondo também tranquilos. Irmãos, que fique bem claro, nosso bate-papo será bem produtivo e qualquer pergunta, tanto do grego quanto do hebraico, o senhor e o pastor Luciano que vai chegar,
podem ficar à vontade, com todo respeito a ambos, aos três, na verdade. Claro. Só pode ficar à vontade, tá bom? Claro. Só quando o senhor for analisar, o senhor analisa, volta para a minha palavra, eu faço meu contraponto, volto para o senhor ou para o irmão que vai chegar. E vamos que vamos. E vamos que vamos. É assim, a princípio, da questão da parousia, ela está dividida em duas palavras, certo? Para e úcia. Quer dizer, a grande parte dos estudiosos, em até questões de dicionário, vão traduzir parousia como presença. Sim. Presença. Quer crescer na fé e conhecer mais a palavra de Deus? Aqui na descrição tem links de livros e bíblias de estudo que vão transformar sua caminhada com Cristo. Cada compra abençoa sua vida e ajuda esse canal a continuar pregando o Evangelho. Invista no seu crescimento espiritual. Acesse os links e confira. Se houver alguma outra interpretação, porque aí a gente pode dizer o seguinte, bom, em tal contexto, porque aí você vai ter que trazer os contextos de parousia como que você entende. Sim, sim. Novamente, nós vamos ter que ir ao dicionário e dizer, olha, então, o dicionário está com alguma questão que não corresponde ao contexto. Eu posso só interferir o senhor só um pouquinho? Claro. Além do dicionário, que vai ser uma análise léxica que nós vamos fazer, Isso. análise lexical, nós iremos fazer uma análise semântica também. Porque a lexicografia também necessita da análise semântica. O que o senhor vai fazer com a palavra parousia, que de fato, na sua raiz morfológica, ela de fato tem duas palavras, como o senhor disse. Mas nos textos, isso é semântica. Nós vamos interpretar a semântica da palavra e além da sintaxe da palavra. Como que ela está sendo usada? Por exemplo, eu vou citar alguns textos, se o senhor quiser analisar, só pode analisar. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19. Peraí. 1 Tessalonicenses. 2,19. Sim. Usa uma palavra para o arrebatamento, se referindo à vinda de Cristo. Capítulo 3, verso 13 do mesmo livro. Pode anotar. Capítulo 3, verso 13. Capítulo 4, verso 17. Na verdade, verso 15, que fala da parousia, né? Esses três textos, Paulo, intercambiavelmente, pastor, utiliza palavras diferentes para se referir à vinda de Cristo. Então, embora de fato, de verdade, a palavra parousia se refere à vinda, por exemplo, eu vou dar só um exemplo para o senhor ver como que a sintaxe é de suma importância. Paulo usa também essa palavra se referindo como vinda, mas também do anticristo. Quando eu digo que a palavra parousia pode se referir também ao arrebatamento, eu não estou dizendo que na sua significação ela significa harpazo. No texto de Tessalonicenses 4, o senhor sabe que é harpaxômeta, que está no futuro indicativo de voz passiva. Então, nesse texto, não está usando a palavra vinda. Mas nos textos que eu citei, Paulo usa essa palavra intercambiavelmente, tanto para se referir à vinda, de fato, de Cristo para a igreja, quanto à vinda dele em glória. Então, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Parece que o senhor entendeu que eu disse que parousia significa arrebatamento. E não foi isso que eu quis dizer. A mesma palavra parousia, ela não significa somente se referindo vinda em glória, mas ela também se refere à vinda à igreja. Ela não é engessada só para a vinda de Cristo em glória, tanto que ela também é usada para a vinda do anticristo, para a vinda de Paulo aos cristãos em Atos, etc. Então, embora o significado que a lexicografia que você vai fazer a análise, obviamente, significa vinda, tanto para mim que crer em eventos distintos, quanto para o pastor César e outro pastor que vai chegar, que crê em uma vinda só. Em um evento só, ambos. Então, a minha colocação não é que vinda, parousia, que muito bem colocou o senhor, tem essa, morfologicamente falando, essas duas palavras compostas, ou essa palavra que é composta, ela não significa arrebatamento, literalmente, lexicograficamente falando. Mas na etimologia da palavra, embora tenha essa raiz, ela significa também presença para a igreja no ato do arrebatamento. Essa foi a minha fala. Foi assim que o senhor entendeu, pastor, por gentileza? Sim, entendi. Em Mateus 24, nessas duas etapas, ou dois eventos, se eu entendi direito, aonde que o irmão encontra, em Mateus 24, estas duas sinalizações muito claras, sem precisar de compreensão teológica? Olha, Mateus capítulo 24, a resposta é muito simples e objetiva. O assunto de Mateus 24
É só nós lermos o verso 3. Há uma pergunta dos discípulos no verso 3. Só pode me acompanhar, por gentileza. Esse é o assunto de Mateus 24. Jesus está no verso 1 e 2, passando diante do Monte das Oliveiras, está diante do templo, e ele fala, os discípulos elogiam o templo, e Jesus olha para eles e diz no verso 2, viste o templo, estou parafraseando o texto, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí quando chega no particular, no verso 3, Pedro, Tiago, João e André. Por que eu sei que é Pedro, Tiago, João e André que pergunta? Porque em Marcos capítulo 13, Marcos cita o nome dos 4, que pergunta para ele no particular. Marcos capítulo 13, o verso 4, falando do mesmo sermão. Porque Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21 são 3 textos paralelos. A pergunta deles no verso 3, dize-nos quando acontecerá estas coisas. Ali é uma anaforia textual, o senhor concorda? Estas coisas se refere àquilo que Cristo disse antes. Que não ia ficar pedra sobre pedra. Exatamente. E as outras duas, a parte B é, e dize-nos quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, aí ali é parousia, da tua vinda e do fim dos tempos. E do fim, ali a expressão traduzida como fim do mundo, o pastor Helder, como especialista também, vai concordar comigo, que fim do mundo ali não é uma boa tradução. A expressão ali, que está traduzida como fim do mundo, seria melhor traduzida como fim desta era. É fim dos tempos, né, por exemplo. É porque é on. Exatamente. Aiones. Nós temos a expressão aione ali. Aionos, que é fim de uma era. Então aí Jesus começa a responder a partir do verso 4, mas não em ordem cronológica, pastor. Então, mas por que não? Qual que seria o motivo que Jesus não estaria colocando os eventos na sua ordem cronológica? Tá, essa é a sua segunda pergunta. Isso. Eu respondo a primeira, então. Tá bom. Depois eu respondo a segunda. Tá. Então nós temos em Mateus capítulo 24, o assunto geral não é arrebatamento. O assunto geral é segunda vinda em glória. É por isso que aqui vale a pena uma distinção, pastor. Honestamente falando, sem querer lacrar, há uma distinção. O dispensacionalismo clássico vai usar alguns versos desse texto para dizer que se refere ao arrebatamento. Vou dar um exemplo. Nos versos posteriores, quando diz um será levado, outro será deixado, durante muito tempo foi defendido ali que é o arrebatamento. Eu discordo com esse ponto. Ali não está falando de arrebatamento, porque os que foram levados em juízo. O senhor há de concordar comigo nesse ponto, pelo menos. Então, é muito importante essa distinção. Vocês falam 36 do dia de Noé, etc. Quem foi levado, não foi levado para o arrebatamento, foi levado em juízo. Então, durante muito tempo, alguns companheiros que ainda defendem isso, defenderam essa questão. Então, mas acho que a maioria dos pré-tribulacionistas continua que são defendendo. Clássicos. É por isso que a maioria é clássico, né? No meio pentecostal, sim, pastor. A maioria é clássico. Majoritariamente é clássico. Né? Então aí, pastor, o assunto de Mateus 24 é a vinda de Cristo em glória. Por quê? N motivos. Primeiro, o arrebatamento independe de sinais. E nós vamos tratar sobre esses pontos aqui na nossa conversa sadia. E por que Jesus fala não em ordem cronológica? Porque nós, embora nós estamos parados aqui em Mateus 24, a escatologia não se resume a Mateus 24. Nós temos outros textos que mostram que o que Jesus cita em Mateus 24, a partir do verso 4 em diante, ele não está explicando de forma cronológica para os discípulos. Está apenas respondendo às perguntas que os discípulos fizeram. Uma pergunta. Deixa eu responder, deixa eu fazer perguntas. Inclusive, o senhor sabe que no verso 3 há uma distinção. O senhor também vai analisar esse texto no grego, nós 3, né? A segunda pergunta dos discípulos é: diz-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Há quem divida ali em 3 perguntas, mas nós temos ali uma conjunção que tem uma regra importante ali, que o senhor obviamente conhece essa regra, uma regra importante ali que às vezes coloca vinda e fim do mundo como uma coisa só. Não é fim do mundo, né? Na verdade. Ali é fim da era, como nós estamos nos referindo aqui. Então há quem divida em 2 perguntas, outros em 3. Aí o senhor fica à vontade para ver qual que é o senhor divide ali. Pode ficar à vontade agora, pastor, se eu te interrompi. Não. Eu entendi, só que eu não fiquei muito convencido da questão. Lembrando que meu alvo não é convencer o senhor, mas pode ficar à vontade. Não, sim, mas assim... Não, porque é o seguinte, eu sou movido pelos argumentos. Obviamente. Então eu posso estar pensando, o pastor César sabe que já 2 questões da Bíblia que eu tinha uma interpretação e quando ele argumentou, eu mudei minha opinião.
Então eu não tenho nenhum problema. Você lembra o argumento? É sobre o assunto de escatologia? Não. Perdão. Tudo bem, então. Sim, mas eu estou falando assim, a questão de convencimento, é modo de falar, né? Sim. De convencimento é a respeito dos argumentos. Então, por exemplo, quando você diz que ele não está falando em ordem cronológica e que o texto de Mateus, existem outros elementos para se juntar ao Mateus 24, eu concordo. Só que, como eu disse para ti, para mim, o modelo escatológico é Mateus 24. Quer dizer, todo o restante, na minha modesta opinião, deve se encaixar dentro desse modelo. Se não está dentro do modelo que o próprio Jesus disse, então nós vamos ter problemas. Mas eu acho, vou sair aqui em defesa do pré, eu acho que o que o Átila está falando, ele concorda, aliás, todo teólogo concorda que o texto de Mateus 24 e os textos afins, no caso Lucas 21 e Marcos 13, ali são a base da teologia de Jesus a respeito da escatologia. Então a escatologia de Jesus Cristo, ela está baseada especialmente nesses textos. Tem outros textos, por exemplo, Jesus vai falar lá em João 6, né, eu vou ressuscitar no último dia, não sei o que e tal. Tudo bem, mas a base mesmo, maçante, assim como a base do Evangelho é o Sermão da Montanha, a base da escatologia de Jesus está baseada ali em Mateus 24. Acho que todo teólogo vai entender isso. Agora, como se decifra esse texto, se ele é cronológico, não, tudo bem, aí vai ter debates. Aí não tem para onde correr, nós temos que dar luz a ele em outros textos, com outros textos. A minha pergunta é assim, um dos pontos que me fez deixar de ser pré-tribulacionista, com todo respeito, é justamente a falta de textos para esse tema que a gente está falando aqui. A volta de Jesus é em uma ou duas etapas. Aí você falou, o clássico fala em vinda secreta para o mundo, fala em etapas. O revisado, que o senhor representa, não fala em etapas, mas fala em eventos. A mim me parece que é uma outra roupagem para a mesma coisa, do ponto de vista só da volta de Cristo. Deixa eu só... Não, pode concluir, perdão. Do ponto de vista só da volta de Cristo. Porque o clássico fala de dois eventos, de duas etapas ou duas fases. O revisado fala de dois eventos, mas são dois, né, também. Aonde na Bíblia é possível defender a volta de Cristo só para os crentes e tempos depois a volta de Cristo para os ímpios? Vamos lá, então, deixa eu só formular a sua pergunta para eu responder e não colocar palavras na boca do senhor. Eu só disse que não tem o seu pensamento que saiu do pré, no caso, um dos pontos. É que não tem texto para formular a ideia de que Jesus volta em etapas diferentes. Ou eventos, ou fases. No pensamento do senhor... É uma vez só. É uma vez só. Isso. Ou seja, não tem texto que diz que ele volta em duas fases. Isso. Exatamente. Essa pergunta, eu vou, sempre que for preciso, eu irei fazer essa afirmação. É com o devido respeito a todos os irmãos aqui que vão discordar do meu ponto de vista e também a todos que estão nos ouvindo. Esse motivo, pastor, não é um motivo de um intérprete saudável das Escrituras. Eu vou explicar para o senhor por quê. Porque se eu perguntar para o senhor assim, pastor César, pelo amor de Deus, eu estou falando com todo sincero respeito. Pastor César, o senhor consegue me apresentar um texto do Antigo Testamento que diz que Cristo viria em duas etapas, uma para morrer na cruz e outra para reinar? O senhor não tem esse texto. Mas como que nós entendemos que Cristo veio na primeira vez para morrer na cruz e na segunda vez para reinar? Quando nós agrupamos, reunimos os textos que falam sobre ambos os assuntos e nós entendemos que uns textos falam que ele morreria na cruz, eu estou resumindo o assunto, e o outro que ele viria em glória. Só não tenho... deixa eu só concluir o raciocínio. Mas eu falo para o senhor. Só respirou. Se eu respirei já é um problema. Então vamos lá. Nós não temos assim, esse você texto. pode economizar o tempo, porque eu não... Talvez você não entendeu a minha pergunta. Eu não estou pedindo... Eu não entendi, por isso que eu disse que eu posso colocar a palavra na boca do senhor. Eu não estou te pedindo que você resolva isso com um único versículo. Eu não disse isso. Em momento não. Então ficou mais fácil para mim agora. Tudo bem. Então, quanto mais fácil, melhor. A questão é,
Eu deixei de ser pré-tribulacionista porque eu não consigo ver na Bíblia documentação para 2 vindas, 2 etapas, 2 voltas ou 2 eventos. Que, na sua opinião, do clássico para o revisado há uma mudança significativa, mas, a meu ver, é a mesma coisa, pelo menos no número de etapas. Vocês mudam de etapas para eventos, mas são 2. Então, nesse quesito, não mudou nada, do clássico para o revisado. Tenho até curiosidade de saber o que mais mudou, porque se... o clássico ele fala uma vinda secreta para o mundo e visível só para a igreja, o revisado também. Não, o revisado não usa essa nomenclatura, só para corrigir o senhor. Não, mas crê que Jesus volta e o mundo não vê. O revisado crê assim, não é? Não. Então todo mundo vai ver? Para o revisado, ele só usa a nomenclatura iminente. Não, ok, Se mas o mundo... no frigir dos ovos, o pessoal vai ver ou não? Jesus volta agora. O mundo perdido vai ver? Vamos só resolver a questão das 2 fases, a gente vai para essa explicação. É por isso que eu disse que no decorrer do debate, nós vamos precisar usar essas definições importantes de um para o outro. É o pastor, né? Isso. Vai ter essa... Paz de Cristo, mestre. Deixa eu levantar. Prazer todo meu. Desculpa, hein? Uau, o tamanho do gigante. Pai, senta aí. Vamos lá. Voltando aqui à sua pergunta. Então, vamos concentrar só na pergunta que eu fiz. Então, a questão é a seguinte, ó, não precisa ser um versículo, eu não pedi isso. Aonde que dá para defender que Jesus volta em etapas distintas, ou eventos, ou vindas, ou... Então, vamos lá. Já que eu não preciso continuar na minha prédica que eu estava dizendo sobre os textos, que eu acho que não é bom essa pergunta para um pós-tribulacionista, e para ninguém essa pergunta. Me mostra um texto que diz que ele vem em 2 fases. Essa pergunta não é boa. Não ajuda nós. Nós temos muitas doutrinas que não se resumem a um texto só. Muitas. Portanto, nós reagrupamos agrupamos os textos e entendemos, no que tange a vinda de Cristo, que ele veio uma vez para morrer na cruz e uma outra para vir em glória ou reinar, estudando os textos do Antigo Testamento paralelamente. Nós entendemos que dividimos esse texto, a Bíblia divide-se em duas etapas, eu me refiro à vinda de modo geral. Uma para ele morrer na cruz e outra para ele vir em glória. Nós temos que fazer partir dessa mesma hermenêutica para o arrebatamento. Tanto que, quando os judeus, Cristo veio na sua vinda para morrer na cruz, por falta dessa hermenêutica, eles rejeitaram, porque eles não entenderam que o Messias viria para morrer na cruz do Calvário. Tanto que, no período paralelo à Bíblia, surgiu a tradução de 2 Messias. O Messias Ben Yosef e o Messias Ben David. O Messias filho de José, que seria o Messias sacerdotal, que morreria, e depois o Messias que viria para reinar. Nós temos que partir dessa mesma hermenêutica, pastor César, pastor Helder e pastor Luciano, que chegou agora. Não sou pastor, sou só irmão. Perdão, então, o irmão Luciano. Nós temos que partir dessa mesma hermenêutica. Pegar os textos que falam sobre a vinda de Cristo em glória, por exemplo. Nós temos N textos. Mateus capítulo 24, o texto que nós estamos conversando, eu e o pastor Éder. Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse capítulo 1, verso 7 e Apocalipse capítulo 19, versos do 11 ao 16. E o texto de Zacarias capítulo 14, versos do 1 ao 4, em especial, analisar esses textos. À luz de quais textos? Coríntios... cronologicamente, né? João capítulo 14, versos... O senhor fez algumas perguntas para mim, eu gostaria, com sinceridade, que o senhor explicasse, dentro da visão do senhor, que é pré-tribulacionista, eu não sou pós-tribulacionista, pré-milenista, como que nós encaixamos João capítulo 14? Aí nós temos que pegar esses textos que falam da vinda de Cristo em glória e analisar à luz desses textos. João capítulo 14, que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei ou vos receberei. Os 2 mestres no grego aqui também irão analisar o verbo ali, qual a voz que está. E independente, se eles concordar que é vos levarei ou vos receberei, no meu ponto de vista, é um grande problema para o pós, que é pré-milenista, esse texto. O irmão que tem tendência a milenista, não é problema. Mas para o pós-pré-milenista, é um problema. Um segundo texto, que é 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 58, falando da transformação dos santos, que vai acontecer, obviamente, no momento do arrebatamento.
Aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, porque convém que isso que é mortal seja visto da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade, quanto isso que é mortal, se que é vestido da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão, onde está o inferno, tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, fosse o pecado é a lei. Aí, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 58, que também é um texto problemático para quem é pré-tribulacionista, dispensacionalista, pré-milenista, aliás, né? Pós-tribulacionista, pré-milenista. Porque no verso 58...